Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 15 até o 17. Vamos ler juntos. No caso, eu vou ler, você acompanha a leitura aí, por favor. A palavra diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17 diz: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Pedro, filho de João, tu me amas? Na terceira pergunta, que foi a mesma pergunta, mas só na terceira, você não vai ver o texto dizendo: e Pedro respondeu. Você vai ver algo interessante. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E essa tristeza no coração de Pedro mudou a resposta. O que Pedro afirmou das duas primeiras vezes, ele respondeu agora: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu gosto muito de ler a Bíblia imaginando o cenário. Você imagine Jesus em um almoço, em uma refeição, não sei se janta, café da manhã, porque o texto começa dizendo que ele tinha acabado de comer junto com os discípulos. Então eles estavam à mesa, era um momento íntimo, era um momento de poucos. Isso tudo vai dificultando para o lado de Pedro, porque quando nós estamos no meio de uma multidão, às vezes não somos vistos e nem lembrados, mas quando nós estamos em um lugar pequeno, aconchegante, somos lembrados, somos vistos e tudo se torna mais próximo, inclusive o olhar ou um tipo de pergunta como essa. Então o ambiente ali, sempre com Jesus, é um ambiente de muita alegria, comunhão, comida espiritual, pode ter certeza disso. Mas Jesus, ele mudou o clima por ele ter feito a mesma pergunta 3 vezes a uma só pessoa. Então, os que estavam em volta de Jesus, com certeza fizeram aquele silêncio da morte, porque Jesus, aleatório, que parece que do nada, ele elegeu Pedro e fez esse tipo de pergunta a Pedro. Você não vê aqui participação de nenhum outro discípulo, ou quem estava presente, penso eu que seriam os discípulos, que colocou alguma coisa. Por exemplo, nós temos a passagem aonde a mulher, ela entra na sala, ela unge Jesus da sua cabeça até os pés, e tem um silêncio naquela sala, e de repente Judas levanta um questionamento, dizendo que era melhor que pegasse o dinheiro daquele perfume e desse aos pobres. Então era um momento de silêncio, mas naquela passagem alguém abriu a boca, e Judas naquela ocasião deveria ter falado qualquer coisa, menos a besteira que ele falou. Nesse caso aqui, e Jesus teve com os apóstolos por várias e várias vezes, só eles, a coisa bem íntima, bem próxima, afinal de contas eles se tornaram os fundamentos da igreja. Posso ouvir amém? Eles se tornaram os fundamentos da igreja. Então nesse momento aqui, ninguém realmente falou absolutamente nada, a não ser Pedro, a quem Jesus se dirigiu a ele. Então, João capítulo 21, a partir do 15, começa Pedro passando por uma interrogação. Pedro está sendo interrogado pelo próprio Jesus. Então, é interessante, vamos começar a mergulhar no texto. Pense comigo, por favor, que essa pergunta feita a Pedro
nós precisamos entender que não se limita somente a Pedro, mas também a todos nós como igreja. Geração após geração precisa ler esse texto e não pensar que a pergunta só foi a Pedro: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Essa pergunta, ela deve se estender a nós. E é interessante que, assim como foi num lugar íntimo, num lugar de comunhão com Jesus, isso vale muito para os nossos devocionais. Quando nós estamos não numa multidão, não trabalhando no encontro com Deus, não nas atividades corriqueiras de uma igreja, talvez do seu trabalho, do vai e vem, mas é muito importante você entender que o momento aqui estava a sós, era um lugar íntimo, eles estavam parados, e aqui Jesus quis levar Pedro a uma reflexão. Por que a importância de entender que essa pergunta não é só para Pedro, mas a partir de Pedro serve para todos nós? Porque vez ou outra é importante nós pararmos. Não é parar, abandonar a obra, não é parar de deixar de fazer o que estamos fazendo, é parar naquela ideia do pit stop. Corrida de Fórmula 1 é o maior exemplo que podemos dar. Aqueles carros andam numa velocidade de 300 e tantos por hora. Quem mais corre na nossa cidade anda a 120, até uns dizem a 180, mas no dia a dia normal, andamos a 120, a 140, quando é uma viagem longa. Dentro da cidade é 80, 90, 100. Mas quando é Fórmula 1, os caras fazem curva com 180, 200, em reta dá mais de 300. Aí o desgaste dos pneus são maiores, do combustível é maior, aí tem uma equipe de pit stop, que na minha época se levava a Ayrton Senna 9 segundos, 10 segundos, que era o recorde da velocidade de parar um carro, e eles continuaram. Hoje eu estou vendo as corridas de Fórmula 1, são 2 segundos, 5 segundos, sei lá quanto, bem menos do que na minha época. Então, olha para mim, eles se tornaram especialistas não só na velocidade. Pega essa revelação aí, toma essa chave para a tua vida. A Fórmula 1 não se tornou só especialista em velocidade, mas se tornaram especialistas também em parar. Parar na Fórmula 1 se tornou uma arma contra o adversário, porque dependendo do quanto ele parar, da velocidade que ele parar para dar continuidade, ele pode definir uma corrida, pode definir um campeonato. Então, Jesus, preste atenção aqui, por favor, olhe para mim, isso aqui é uma revelação do céu para a sua vida. Jesus nos deu o ID, Jesus nos ensina a acelerar um processo. Ele entra, por exemplo, na casa de ele entra em Jericó, e quando ele vê Zaqueu, que Zaqueu chamou a sua atenção, está ali escrito o quê? Uma aceleração profética. Zaqueu sobe depressa na árvore, Jesus manda descer depressa, e Jesus disse: depressa eu quero estar com você. Assim como o mundo nos atrasa, assim como o mundo nos paralisa, assim como o mundo nos enrola, o reino de Deus acelera o que Ele tem para nós. Eu quero lhe dizer essa manhã, que assim como é poderoso o Deus a quem servimos, que dá ordem de nos acelerar, e a aceleração, o aceleramento é uma arte do Espírito, mas também Ele tem uma arte poderosa de nos fazer parar para refletir nessa velocidade. E assim como a Fórmula 1 está descobrindo a arte de parar para dar o print final, às vezes, nessa velocidade que você está da vida, parar nos teus devocionais é fundamental. Porque nos devocionais, foi o que Jesus fez com Pedro, e eu consigo ver isso muito claro. Jesus fez perguntas a Pedro, que na verdade ele não queria falar com Pedro, e ele não estava esperando Pedro falar com ele, mas esse tipo de pergunta é pergunta que Jesus estava provocando Pedro a conversar com Pedro, a conversar com ele mesmo. O que é avivamento na Bíblia, o que é transformação na Bíblia,
é quando as coisas começam a acontecer de dentro para fora. Quando o Espírito Santo, ele mexe nas nossas raízes, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, quando o Espírito Santo trabalha o pertencimento em nós, a coisa mais natural serão as mudanças, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, a forma de andar, como eu trato as pessoas que estão do meu lado, como eu trato sobre perdão, como eu trato sobre mágoa, tudo muda naturalmente e sobrenaturalmente. Quem está em nossa volta vai dizer, sabe o quê? Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está diferente. Sabe o que é que os amigos, aspas, lá fora no mundo, vai dizer assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você está diferente. Você sabe como eu aceitei Jesus? Assistindo um culto, numa igreja em Natal chamada Nazareno, que hoje está do lado do IF, mas antigamente era um prédiozinho pequenininho por trás do antigo hiper, e me levaram lá, eu com 21 anos, a igrejinha pequena, mas lotada, porque existia um chamado Louvorzão em Natal, e era louvorzão porque era tipo 12, 15 músicas, uma pregação de 20 minutos, e um arrastão de jovens aceitando a Jesus. Me levaram para esse lugar. Quando eu chego lá, o pastor diz, quem vai pregar não sou eu, quem vai pregar é um rapaz que está aqui, homem de Deus, convertido a Jesus, ele tem um testemunho a dar. Ele era um sufista. Eu tinha meus 21, esse cara na época tinha, sei lá, quase 40 anos. E estilozão de surfista, camisa de surfista, cabelo na parafina, não sei o quê. E ele começou a contar a vida dele. O que eu lembro desse testemunho é que ele dizendo que ele era um surfista, todos os dias, rotineiramente, ele tinha os amigos que paravam em frente à casa dele, colocava ele no carro, todo mundo já com sua prancha, e eles passavam o dia surfando. Só que tem um detalhe, não é que todo surfista fuma maconha, não estou falando isso, mas esses surfistas, amigo dele e ele, tinha esse hábito, entrava no carro, o carro já estava na fumaça, a maconha comendo no centro, o cara entrava, fumava a maconha e passava um dia surfando. Esse cara que estava pregando, na ocasião era casado, e a esposa dele tinha aceitado a Jesus, que também era surfista e vivia nesse mundo aí, e etc. Só que ela agora aceita Jesus e não queria mais o marido nessa vida. Só que ele contando que ele demorou um tempo a mais, não queria ir para a igreja por causa da mulher, até porque ele de púlpito dizia, eu amava o surf, amava meus amigos, e nada melhor do que uma boa maconha às 5 da manhã, e eu estava vendo ele pregar, e a mulher dele disse que começou a orar, não discutia com ele, cuidava dele, mas ela via de domingo a domingo, ele entrava no carro às 5 da manhã, começava a fumar maconha, surfava e vinha para casa, até que um dia, o Espírito Santo, ele contando que começou a incomodar ele. E ele então começou a pensar acerca do que ele estava fazendo. E uma manhã, sem ele falar para a esposa, entrou no banheiro, sabendo que os caras chegavam, ele dizia que chegava a média de 5, 6 horas da manhã. Nessa madrugada ele acordou bem mais cedo, foi tomar banho. E tomando banho, e eu ouvindo esse testemunho, tomando banho ele disse, eu no chuveiro, comecei a falar para Deus, se o Senhor existe, se o Senhor mudou o coração da minha mulher, a minha mulher está triste, então mude meu coração, porque Deus, eu não gosto tanto nem da maconha em si da fumar, mas a fumaça, o cheiro dela, isso me atrai. Se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, então faça, porque eu não tenho forças. E ele fez essa oração tomando banho, trocou de roupa, pegou a prancha, os amigos buzinaram como sempre, ele deu um beijinho na mulher, não falou nada para a mulher, foi embora. Quando ele entra no carro, como sempre, os caras já estavam fumando, e aquela fumaça que era algo maravilhoso para ele, que ele viajava naquilo, ele começou a passar mal dentro do carro, para não constranger os amigos, não quis falar nada, a maconha já estava acesa para ele, ele começou a fumar, mas aquilo começou a fazer um mal, não deu tempo de chegar na praia, ele começa a ter ânsia de vômito, e chegando na praia, ele vomita sem parar. Os amigos acharam aquilo estranho, e ele levantou com a prancha e disse, eu preciso voltar para casa, eu quero ficar com minha mulher. O que está acontecendo comigo eu não sei. Aí eles começaram, você está estranho hoje. Ele fez, eu sei que eu estou estranho, mas eu preciso voltar para casa. E ele vem no caminho da praia para casa,
aos prantos, chorando. Quando chegou em casa, a mulher ainda dormindo, ele acordou a esposa desesperadamente e disse em alto bom som: eu não sei ao Deus que você serve, mas o Deus que você serve só pode estar em mim, porque o que eu mais amava, o que eu mais gostava era o cheiro da maconha. Como você tudo sabe, aconteceu algo diferente. Eu estou lhe dizendo agora, eu não quero mais maconha, eu não quero mais essa vida, eu quero o Deus que você tem. E ali ficou de joelho na cama, e ali ele entregou a vida a Jesus. E depois disso ele se tornou um missionário. Meu sonho era ver esse cara, porque eu estou contando uma história de mais de 30 anos. E ele fez um apelo, e uma juventude foi à frente, e eu fui à frente. E ele mudou sua vida. Agora, por quê? Porque essa pergunta feita a Pedro não deve parar em Pedro. Essa pergunta deve ir a você. E essa pergunta deve ir, Deus te usar para você levar essa pergunta a outros. Tu me amas? Verdadeiramente tu me amas? Então não era qualquer pergunta, foi uma pergunta que ativou em Pedro uma conversa com ele mesmo. Se tem uma coisa que os sábios ensinam, é a importância de você conversar com você mesmo. Existem momentos na vida que é importante você conversar com você. É a arte de parar, é a arte de se conhecer. Se você for para o campo da medicina, por exemplo, todo ano tem exame de mama, onde as mulheres são estimuladas a não faltar pelo menos a cada 12 meses, ir nos médicos e fazer o exame de mama. Quando você começa a ver as propagandas estimulando as mulheres a fazer o exame, a primeira coisa que os médicos falam, as médicas falam, é que a mulher precisa se tocar, principalmente quando está ali no banheiro, depois do banho ou antes do banho. E as mulheres começam a se tocar, e muitos casos de iniciozinho de um caroço, que pode ser benigno ou não, as mulheres descobrem, não é nem no hospital, é se tocando. E quando ela começa a se tocar, ela percebe algo que não tinha ali, e vai ao médico, e ali desenvolve um tratamento e uma cura no nome de Jesus. Então olha para mim, por favor, a importância de você ter tempo com você, de você conversar com você mesmo. Como eu estou, não é como o meu marido está, não é como os meus filhos estão, não é como a minha esposa está, não é como estão os meus alunos, não é como está a minha igreja, não é como estão os meus discípulos, é como eu estou, o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes nessa vida, essa velocidade de Fórmula 1, nós estamos nisso. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, mas muitas vezes nós não colocamos esse reino. Porque essa aceleração da vida nos leva para esse sufoco da vida. Eu tenho que ter performance, eu tenho que estudar, eu tenho que ter concurso, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que melhorar minha vida financeira. A nossa vida gira em torno disso, de melhorar o que é de interesse para mim. E a vida vai ficando vazia cada vez mais. A Raquel ontem deu um exemplo que eu até achei que ela tinha olhado no meu celular para poder falar o que ela falou, mas não, foi pura coincidência. Nos Estados Unidos, ela citou aquele setor ontem que fica as maiores empresas, é o Vale dos Silícios, né? Ela citando antes, a Raquel olhou meu celular para dar essa informação, mas não, foi ela estudando. Porque coincidiu que sexta-feira, eu tenho um discípulo das antigas de Manaus, que hoje ele está morando nos Estados Unidos, que fazem 6 anos que ele está morando nos Estados Unidos, e há mais de 20 anos que a gente não se via. Essa coisa de Instagram, de mídia, então ele me achou. Ele reconectou comigo, e já tem mais ou menos um mês que a gente está batendo muito papo. Ele passa muitas informações da América, muita coisa dos Estados Unidos, e todo dia são vídeos e vídeos. Eu estou me filmando. Eu disse: meu Deus, por que tanta coisa dos Estados Unidos? É porque eu vou para lá. Deus começa a dar os pequenos sinais. Aí eu já estou treinando meu inglês, certo? Como? Já estou convidando pessoas para ir comigo, vai falar comigo lá. Quem vai comigo? Tá, vamos lá. Aí ele conversando comigo, e eu nunca perguntei assim, tive a curiosidade de saber onde é que você mora. E ele disse: eu moro no Vale do Silício. Ele falou isso para mim. Eu fiz: como é aí? Ele disse: é o metro quadrado mais caro do mundo. O nome dele é Adriano, 48 anos. É o metro quadrado mais caro do mundo, onde estão as maiores empresas, Facebook, Google e tantas outras lá. Aí ele fez uma observação para mim. Ele fez: apóstolo, o mundo está enlouquecendo. Eu fiz: por quê? Porque a região mais cara do mundo
Aqui não é rico, rico, aqui é, para o americano ser rico é porque é rico. É rico. Não é como a gente aqui não, compra um carro em 78 parcelas e o vizinho já diz que a gente é rico. E os familiares já pedem emprestado dinheiro porque você comprou um carro, ele só vê o carro, não vê a torá que está para você pagar por mês, né? Aqui tem esse negócio, comprou um negocinho, é rico. Lá é rico, rico. Mas ele diz, sabe o quê? Que é a região que tem o maior índice de suicídio. Hoje, na América, o maior índice de suicídio é lá. Inclusive tem uma ponte como a nossa, e que nós já sabemos aqui do índice de tanta gente pulando nessa ponte. Mas se você pega uma região que tem a maior concentração de milionários, bilionários, estão tirando a vida. Ou seja, pessoas que estão nadando no dinheiro, e o dinheiro não está fazendo sentido. São pessoas que nessa vida, eles entenderam que o bem-estar na vida é ter. O bem-estar na vida é conquistar. Amados, nós sacrificamos a Cristo, sacrificamos o reino, sacrificamos o propósito de Deus, nós abortamos a nossa chamada. Eu tenho plena convicção do que eu vou lhe falar. Muita gente na igreja do caminho e muita gente no reino de Deus está vivendo fora completamente dos propósitos de Deus. Você pode estar bem financeiramente, você vai melhorar financeiramente, você vai conquistar o que você quer nessa vida, você vai ser motivo de orgulho para você, para a tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, até para a própria igreja. Nossa, que conquista! Mas o céu já está dizendo, está fora completamente do meu propósito. Por quê? Porque não para saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O que importa é que a vontade tem que ser boa para mim, perfeita para mim, agradável para mim. Nós esquecemos que Romano 12 é boa para Ele, perfeita para Ele e agradável para Ele. Esse mundo capitalista, esse mundo consumista, esse egoísmo dentro de nós nos cega. Quer que eu te prove isso? Eu estou insistindo nessa ideia de que nós temos preconceitos com pessoas ricas, somos preconceituosos com pessoas ricas, somos preconceituosos com pessoas bonitas, somos preconceituosos com pessoas famosas. Quer que eu te prove mais uma vez? Silvio Santos morreu. Você sabe o que a gente escuta da classe C, D? Sabe o que a gente escuta? Está aí Silvio Santos, milionário, bilionário, porque saiu agora a herança dele, e ele ficou na categoria dos bilionários. Daí Silvio Santos morreu. O que é que ele levou? Levou nada. Você sabe por que esse pensamento? É um pensamento pobre. Sabe por quê? É um pensamento egoísta. Sabe por quê? É um pensamento que só pensa em reter, só pensa em ter para si. Por que a gente não pensa no que Silvio Santos deixou? Porque só pensa no que Silvio Santos não levou nada. Por que não pensa no que ele deixou? Primeira coisa, ele deixou um império. Ele foi, mas o que ele construiu foi tão sólido, foi tão tremendo, que ele foi, mas a emissora continua. Por que não para pensar em quantas empresas, a partir do Império SBT, surgiram, e quantos estão empregados, quantos estão sendo alimentados, sustentando suas famílias, pagando suas contas, por causa de uma mente brilhante, que enquanto viveu na terra, não teve só para si, abençoou muitos outros. Mas a gente só pensa que ele foi sem nada, a gente não pensa no que ele deixou. Segundo lugar, o que esse homem passou de vida trabalhando, olha para mim, o quanto ele desfrutou nessa vida, lugares que ele conheceu, acessos que ele teve, um padrão excelente de vida que ele teve. Não pensamos assim. Você sabe por quê? Somos pobres. Não é pobre financeira, é pobre na mente. Porque nós aprendemos desde a tenra infância, aprendemos no sistema desse mundo que nos acelerou, o que importa é ter, o que importa é ter. Por que dificuldade de dizimar? Por que dificuldade de primiciar? Por que dificuldade de ser um mantenedor? Por que esse discurso que eu acho tão pobre, tão enfraquecido, eu não queria mais ouvir de você? O Espírito Santo me acordou de madrugada, o Espírito Santo usou a pregação para que eu ofertasse, mas eu resisti um dia, resisti dois, aí eu fui tocado por Deus e dei. Para com esse testemunho fraco. Se Deus mandou dar,
é porque Ele já tem algo pronto para te dar. Se Deus mandou dar, ninguém vem para o altar e volta pior. Essa casa nós temos vários testemunhos de pessoas que são generosas, pessoas que aplicam suas finanças aqui nesse lugar e Deus os prospera absurdamente. Mas por que a dificuldade? Porque essa mente de pensar em si. Jesus pegou Pedro. Jesus essa manhã está te chamando e está dizendo: reveja alguma coisa. Você me ama? Você está disposto a me amar? A que ponto? A que nível? Talvez o reino de Deus para Pedro naquela ocasião se tratava dos interesses dele. E vamos provar isso, que Pedro passou por essa fase de amor, um amor raso, um amor equivocado. Porque quando Pedro viu que o que ele queria de Jesus, Jesus não ofereceu, ele nega Jesus. Talvez, olhe bem nos meus olhos, certas decisões que você tem tomado, tem te beneficiado muito, tem levado você a celebrar em jantares e almoços, mas os céus está testemunhando contra as suas decisões, porque tem usado o reino para benefício próprio. Não há renúncia, não há o sacrifício, há um encantamento dessa vida fútil, que gira em torno do bem-estar, que gira em torno da segurança, que gira em torno do meu futuro. Religiosamente, nós discursamos Deus acima de tudo, religiosamente frequentamos cultos, religiosamente frequentamos G6, mas a falta dos frutos revela quem somos. Estamos dentro, mas não estamos comprometidos. Uma palavra como essa, talvez alguns se arrependam, outros vão fazer, sabe o quê? Glória a Deus, obrigado Senhor, por mais uma missa cumprida, por mais um ato religioso cumprido, obrigado por mais um culto cumprido, vai embora para casa. Sabe o que é que vai mudar na sua vida? Sendo bem sincero, absolutamente nada. Eu não sei até que ponto você está comprometido em dizer, de fato o meu caminho era esse, mas eu vou rever o meu caminho, eu vou dar uma marcha ré nesse negócio, eu vou inverter o contrário. E os anos se passando, e os dias se passando, e as horas se passando, e os meses se passando, e eu tenho gastado os meus dias para os meus interesses, eu tenho gastado os meus dias para a minha saúde, para o bem-estar, mas eu não penso de fato no reino de Deus. Você sabe o que é que eu posso ter aqui essa manhã, online, e a igreja como um todo? Eu posso ter pessoas aqui abortando a sua chamada, abortando a sua missão. De fato Deus tinha planos para você, Deus tinha vidas, Deus tinha frutos. Eu tenho uma frase comigo, que eu vou te falar. Quando Deus não começa mais a te chamar pelas madrugadas, quando Deus não começa a te incomodar mais, pode ter certeza que Ele não conta mais com você. Mas também Deus não vai te amaldiçoar, tirando tudo que você quer. Você quer concurso, Ele vai te dar. Você quer salário, Ele vai te dar. Você quer casamento, Ele vai te dar. Você quer uma noiva, Ele vai te dar. Você quer viagem, Ele vai te dar. Mas tudo vai ser para a tua maldição. Vai ser uma gaiola dourada, linda, maravilhosa, mas você vai ser escravo de tudo isso. O prazer da vida, a comunhão plena com o Espírito Santo, viver o Espírito Santo, gastar os seus dias na presença do Espírito Santo, sensibilizar a sua vida por amor a Deus e a outros. Você não vai ter esse privilégio. Você vai passar pela vida e a vida vai passar por você. E você talvez experimentou a glória de Deus no dia da tua conversão. Depois disso, sentado, salvo e satisfeito. O que importa? Minha família. O que importa? Meu marido. O que importa? Minha esposa. O que importa? Os meus filhos. O que importa? O meu projeto. É uma pergunta crucial, porque muitas vezes não damos valor
a sua real importância. Jesus fala sobre o posicionamento de um discípulo dentro de uma igreja. Essa pergunta é Deus nos chamando para o posicionamento de um discípulo. O padrão de amor do cristão é por Deus e por vidas. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Jesus, ele entra no coração de Pedro, e ele quer transformar esse amor de Pedro. O padrão de amor do cristão, do discípulo, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia está afirmando categoricamente que é impossível alguém se intitular discípulo de Jesus e não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar a vida sobre todas as coisas. Irmãos, eu vou completar 55 anos, dia 28 de janeiro. Eu tenho a minha carteira de trabalho na minha casa. Só tem apenas um carimbo de uma empresa chamada Bonor, em Parnamirim, onde eu trabalhei por 3 meses. Eu não tenho mais nada carimbado na minha carteira de trabalho. Considerando que esse emprego na Bonor, aos 22 anos de idade, eu queria seguir carreira na empresa, até porque eu precisava pagar o meu seminário. Mas sempre a decisão que eu tomei por Cristo foi sincera. Acima de tudo o reino, acima de tudo a obra. E quando eu trabalhava nessa empresa, uma pessoa ficou endemoniada, quebrando todo o escritório da Bonor, e ninguém resolvia nada, e o gerente que me colocou lá dentro, que era irmão meu na fé da igreja, disse: só você vai resolver o problema que está lá. Eu disse: mas se eu resolver aqui dentro, corre o risco de eu ser despedido, pode deixar que eu garanto. E eu fui resolver uma mulher possuída por demônios. Sabe o que é isso? O reino de Deus dentro daquela empresa. E sabe o que fizemos? Tiramos o demônio daquela mulher. Mas foi tanto escândalo, foi tanta briga, tanta confusão que aquela mulher fez, que chegou o assunto na diretoria. No dia seguinte, eu fui trabalhar, e o gerente que me colocou, e o gerente que disse que era para tirar o demônio, disse: ó, o departamento pessoal está te chamando. E lá eu recebi minhas contas. E como é que eu ia pagar minha faculdade? Aí sabe o que eu fiz? Eu saí nesses supermercados, que na época Ronaldo era o mais famoso daqui, era o maior que tinha. Me parece que Ronaldo faleceu esse tempo. E Ronaldo era muito amigo do meu pai, e o supermercado dele estava bombando. E Ronaldo criou, não sei se ele foi o criador, mas recentemente a ideia de combis que levavam as despesas de supermercado para as casas de quem comprava. Eu fui com o meu currículo, eu fui na influência do meu pai, e entreguei meus currículos pelo menos em 3 lojas dele na cidade, dizendo: eu tenho carteira de motorista, eu quero dirigir, eu quero entregar compras de supermercado, porque eu preciso bancar meu seminário. 22, 23 anos de idade. Por quê, queridos? Porque o reino de Deus estava em primeiro lugar. Ronaldo, amigo do meu pai desde criança. Sabe o que é que Ronaldo disse para mim? Na entrevista que eu fiz com ele: conheço você desde criança, conheço o seu pai, e nos últimos 3 anos eu tenho acompanhado sua vida na igreja. João, preste atenção, você não foi chamado para ser motorista de Kombi da minha empresa, e você não foi chamado para outra coisa. Não sou pastor, não sou crente nem católico, não creio em nada, mas uma coisa eu sei: você foi chamado para ser pastor. Menino, vai ser pastor. E voltei para casa, não voltei feliz, eu voltei chorando, porque lutava contra mim alguma coisa contrária, que fechava todas as portas aí fora. Por que Deus fez isso? Porque Ele ouviu minha oração, e um dia eu fui sincero com Ele: eu vou dedicar toda a minha vida ao reino de Deus. Se eu viver nesse mundo, meu Deus, sem te servir, sem gastar os meus dias, eu não estou falando de romance, eu estou falando de pacto. Se eu viver nessa vida apenas pensando no meu bem-estar, na minha segurança, no meu dinheiro, na minha aposentadoria, eu sou infeliz, o mais infeliz de todos os homens. Eu quero servir a Deus por toda a minha vida. Até que aos 23, eu parei com essa crise. Não era de querer bens, era de entender onde estava a minha segurança. Teve um culto, ofertei minha vida, e sou pastor há todos esses anos. Sabe o que me faltou? Nada. Sabe o que me faltou? Quando? Nunca. A minha vida é uma loucura para os que estão perto. A minha vida é uma loucura para os que criticam. A minha vida é uma loucura para os que não entendem. Tudo que eu tenho
literalmente vem do céu. Literalmente vem do céu. Literalmente é dado por Deus. Aí sabe o que é que eu estou percebendo? Que certas conquistas que eu tenho na vida, os concursados, os que trabalharam 30 anos, os que trabalharam 40 anos dessa vida, não conseguiram o que eu consegui em meses, o que eu consegui em ano. O Senhor está dizendo o quê? Que o Senhor é contra a conquista desse mundo? Não. Estou te dizendo, faça aquilo que Deus chamou. E se Deus te chamou para ser como eu seja, mas se Deus te chamou para ser empregado, se Deus te chamou para ser empresário, se Deus te chamou para ser concursado, se Deus te chamou para o que for, pegue tudo que você está ganhando e devolva tudo para o reino. Seja um investidor do reino. Faça pactos com Deus, faça votos com Deus. Eu creio plenamente que existem pessoas que Deus levanta para ganhar dinheiro nessa vida, mas que o dinheiro não seja para o seu uso próprio, seja para o reino de Deus. Já viu aquela história que pessoas estão com um bom dinheiro na poupança, o Espírito Santo chama, vamos ofertar? Aí o marido olha para a esposa, nós podemos só isso aqui, porque está aplicado um dinheiro, que se a gente mexer nesse dinheiro, eu acho isso uma graça, se a gente mexer nesse dinheiro, aí vai desconfigurar a aplicação, aí nós vamos perder. É um dinheiro que está lá, e ele está sendo multiplicado, e fizemos uma aplicação, e o gerente nos orientou, que daqui a 2 anos a gente não pode mexer. Aí o Espírito Santo vem e diz, mexa. Aí o crente fez, não posso mexer, está aplicado. Aí pega o que Deus não quer e entrega. Já tive tantos casos aqui na igreja, especificamente sobre isso. E quantas segundas, a Ana está balançando ali a cabeça, ó, porque ela e Bleno foi tesoureiros por 9 anos nessa igreja. Já tive casos que discípulos me procuraram na segunda-feira, terça-feira, que foi ver a conta, e a conta estava zerada. Sei lá quem entrou nas contas dos bancos e roubaram o dinheiro, e vem dizendo, se o senhor orar, e se acontecer um milagre, eu devolvo tudo para o reino. Sempre orei, e nunca nenhum caso reverteu, e a obra, ela foi feita. Sabe por quê, queridos? Quando existem pessoas que não querem ter a experiência de Pedro, outros vão querer ter a experiência de Pedro. Então, se não tem ninguém para dizer amém, vai ter alguém que vai dizer amém. Se não tem alguém que vá, vai ter alguém que vá. Se não tem alguém que renuncie, vai ter alguém que renuncie. Se não tem ninguém que queira sair da zona do conforto, vai ter alguém que vai sair da zona do conforto. A igreja é dele, o poder é dele. Eu tive uma família aqui, pai, mãe e 5 filhos. Estavam num aperto desesperado, financeiramente. A pessoa nunca dizimou e nunca ofertou. E a pessoa me procurou e eu disse, o dinheiro que a prefeitura de Parnamirim te deve, quando entrar esse valor, você vai premiciar e dizimar. Nós oramos por 30 dias, em 30 dias Deus atendeu. A Caixa Econômica chamou, aqui do centro de Parnamirim, chamou a pessoa para pegar o dinheiro, recalculou e você vai receber muito dinheiro. A pessoa foi para a Caixa Econômica, só que ela já foi com um pecado no coração, porque fez questão de pegar a mala, essas de 007, cor de prata, bem bonita, mala de filme, a soberba já está na mala, eu não estou mentindo. Entrou na Caixa Econômica, o cara contou o dinheiro, botou tudo na mala, e ele saiu com a mala, do centro de Parnamirim. Sabe qual foi a aliança que ele disse? No dia que esse dinheiro chegar, eu saio da minha casa, eu saio do banco para a sua casa, eu vou entregar todos os dízimos, e vou ser grato a Deus. Sabe o que é que ele fez? Pegou a mala, botou no carro, e foi em direção a Natal. Quando chegou naquela loja da Honda de moto, que ao lado da loja da Honda de moto tem um posto de gasolina, que é de frente quase à Festa do Boi, ele parou ali, e mandou encher o tanque, e ligou para a esposa, prepara as filhas, já estou indo para o Midway, vamos almoçar, vamos comprar a nossa maior viagem da história, e projetos, e projetos, e projetos, e o dinheiro ia virar fumaça.
Como é que o senhor sabe disso? Você vai entender por quê. Na hora que ele está enchendo o tanque, não concluiu, vem uma moto com 2 caras, anuncia o assalto, viu a mala sair do caixa com ele, da Caixa Econômica, tirou a mala que estava no banco de trás, saíram em direção a Macaíba. Ele liga para a esposa, sofria problema de pressão alta, a esposa me liga, meu marido está no posto de gasolina de frente à Honda, se ele não infartou, está perto. Corri para lá, eu tinha um Monza verde. Quando eu cheguei lá, ele estava naquele espaço do posto de gasolina, por trás do posto, uma loja de conveniência. Quando ele me viu, ele uivava, ele gritava, roubaram todo o meu dinheiro. Corremos para Macaíba, 11 horas da manhã, fiquei com ele entre Macaíba, Zona Norte, a polícia dizendo que talvez os caras fossem para onde, dediquei toda a minha vida, cheguei em casa 8 horas da noite. Sabe quanto ele viu desse dinheiro? Nenhum centavo até hoje. Viemos para a igreja, quando chegamos na igreja, ele prostrado disse, tudo o que eu prometi a Deus, eu não cumpri. Todo o dinheiro estava comprometido para tudo o que eu ia fazer, menos ser fiel ao Senhor. Existem perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. O Espírito Santo está aqui como esteve com Pedro. E quando Jesus pergunta pela primeira vez, ele disse, Pedro, tu me amas? Jesus não estava dizendo aqui, ou gerando uma competição entre Pedro e os outros, porque os outros estavam presentes, que a pergunta foi, tu me amas mais do que esses outros? Jesus não estava chamando Pedro aqui para uma disputinha para saber quem o amava mais. Até porque João capítulo 13, Jesus anuncia, antes do que eu falei, 21, capítulo 13, Jesus anuncia que alguém iria traí-lo. Pedro, no capítulo 13, ele contra-argumenta Jesus e promete ser o mais fiel entre todos. O que na verdade mostra que João capítulo 13, Pedro queria tentar de fato amar a Jesus, mas ele não conseguia. E aqui no versículo 21, Jesus lembra a Pedro sobre a sua declaração de amor, e ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Se nós olharmos também a passagem do Getsemane, você vai ver quando Jesus foi preso, Pedro puxou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Eu tenho uma teoria comigo, eu acho que Pedro não queria acertar a orelha do soldado, para mim Pedro queria acertar a jugular do soldado. E talvez o soldado deu uma mexida ali e pegou na orelha. Pedro, mais uma vez, tentando, me ouça por favor, mostrar o amor que ele tinha por Jesus. Mas o amor de Pedro se mostrou teórico e não prático. Porque quando o galo cantou a primeira, segunda, terceira vez, Pedro o negou Jesus. O que eu vejo nessa passagem, e eu quero concluir a palavra, o louvor já pode vir. O que é que eu vejo nessa palavra, ou nessa passagem, o que Jesus queria com Pedro, ou aonde Jesus estava levando Pedro para essa realidade? Para uma autoavaliação. Se nós entrarmos na Bíblia, nós vamos ver o amor no grego, que nós vamos encontrar 3 definições da palavra amor. No português, amor é amor, ponto final. Só tem uma definição. No grego, nós vamos encontrar 3 definições de amor. O amor eros, que é o amor carnal, do homem para com a mulher. Nós vamos encontrar um tipo de amor chamado amor filéu, que é outra palavra grega, que é o amor de amizade, estamos juntos, conta comigo, vamos para o barzinho, vamos para o shopping, esse é o amor filéu. E existe o amor ágape, ou alguns usam a expressão agapau, é o amor sacrificial. Quando Jesus estava perguntando a Pedro 3 vezes, tu me amas? Então Jesus estava dizendo, Pedro, tu me ágape? E Pedro estava respondendo, eu te filéu. Pedro, tu me amas? E Pedro estava respondendo, um outro amor, eros. Eu posso amar um homem na carne, não estou falando de sexo. Eu estou falando de empatia, de querer estar junto. Era como se Jesus estivesse perguntando a Pedro, não Pedro, eu não quero saber se o teu amor é filéu. Eu quero saber se o teu amor é ágape. Pedro, eu não quero saber se você me ama porque está dando tudo certo, porque os teus projetinhos estão caminhando bem. Eu quero saber se eu querer da tua vida algo contrário.
Eu quero saber se eu te chamar para uma vida de intercessão e oração, para saber a real vontade na minha vida. Eu quero saber se você é agapau, se o teu amor é sacrificial. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro sabia que dentro dele o amor não estava tão maduro. Não era um amor ágape, era um amor filéu. Ele era apaixonado por Jesus, mas ele não era apaixonado pelo propósito de Jesus. Nós podemos amar a Jesus até aqui, mas quando o propósito de Jesus me chama para anular os meus propósitos, eu dou passo para trás. Você sabe o que é isso? É o galo cantando para Pedro e o galo cantando para nós. O galo hoje pode cantar, amanhã o galo pode cantar na tua direção, porque todas as vezes que você nega o ágape, mas você quer abraçar o filéu, para Jesus isso não basta. Só a terceira pergunta entristece Jesus, descobrindo que ele não era o cara. Pedro descobre que ele não tinha essa paixão, esse amor todo que ele pensava que tinha. Aí ele começa a ver a distância dele para com Jesus. Terceiro e último, Jesus estava levando Pedro, aí agora tem uma palavra para nós de esperança. Porque Jesus estava levando para Pedro com essa pergunta, levando Pedro para um crescimento em amor. Pedro, eu quero te tirar do filéu, eu quero te colocar no agapau. Mas é importante que entre esse tempo, essa transição, você precisa reconhecer algumas coisas. Pedro, existem coisas no teu coração, grandes e pequenas, que você ainda tem como prioridade. Pedro, você não vai conseguir dar frutos, você não vai conseguir TGC, você não vai conseguir me adorar, enquanto o teu amor for filéu. É necessário que o teu amor seja ágape, é necessário que o teu amor seja amor de sacrifício. O discurso é fraco, porque a nossa carne, ela está reinando. Multiplicar GC, crescer GC, superar problemas, romper problemas, mexer lá na tua conta, que talvez Deus já tenha falado isso com você há um tempo, mas é filéu, 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 e Deus está dizendo, chega uma hora na vida, que não se trata só de filéu, eu quero mais. O que podemos celebrar a Deus essa manhã, é porque o amor de Deus, ele pode crescer em nós. Jesus não está querendo humilhar Pedro, ele está querendo encorajar Pedro. Jesus não quer te humilhar essa manhã, nem online nem presencial, ele não quer te ofender, ele está dizendo, ei, olha aqui, o que você está fazendo está bom, mas escute, eu tenho mais para você, eu só vou fazer mais por você, se você abrir o seu coração. Você começou até bem, Eros, só era presente, filéu, já se tornou um amigo, mas eu quero mais. Eu quero um envolvimento pleno. Eu quero um comprometimento maior. Eu quero uma renúncia. Eu não quero essa tua vida, casa, igreja, igreja, casa, eu não quero. Eu quero o reino de Deus dentro de você. Eu quero que você seja luz, eu quero que você seja livre, eu quero que você dê frutos, você nasceu para isso, eu quero algo pleno em você. Se você se contenta em não ser pleno, ou se você convive com a culpa por não ter plenitude, Deus, ele abomina o que é incompleto. A parábola da ovelha perdida está para nos ensinar. O filho pródigo que foi embora está para nos ensinar. A mulher que perde a dracma perdida está para nos ensinar que só há o sentido na vida se houver plenitude. Ele disse, eu sou pleno porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o fim. Eu ando sobre as águas, eu estou acima dos querubins, eu sou tudo em todos. E quando ele vê alguém vivendo pela metade, ele não está dizendo nessa passagem, Pedro, eu vou desistir de você, mas Pedro, eu quero te tornar pleno, porque é a minha plenitude em você que vai te preencher.
Existem pessoas mais ricas do que você, Pedro, mais poderosas do que você. Existem pessoas que têm mais bem, mas não me têm, e eles não são plenos. E Deus quer tirar, sabe o que? Essa tua insônia e essa pedra pesada que tem sido o teu pensamento. Ninguém que está aqui, ninguém. Você pode estar voando na direção contrária, você pode estar conquistando o que você quer, mas se você estiver fora dos planos de Deus, existe um espinho dentro de você que lhe incomoda constantemente. Mas nós nos acostumamos com ambientes que fedem. Vá para Recife e vá para os esgotos. Primeiro mês você senta caatinga, um ano depois é normal. Então nós nos acostumamos com essa falta de algo, mas a gente não se rende. Jesus está dizendo: você quer resolver isso, Pedro? Se você me amar mais, e eu te encorajo por isso. Os versos 18 e 19, Jesus fala: Pedro, o teu futuro vai ser, quando jovem você ia para onde queria, mas quando velho, vão te conduzir para lugares que você não quer ir. Olha que lindo, Jesus está dizendo, sabe o que? O fim de Pedro, e o fim de Pedro foi o que foi, morreu por Jesus. Então ele começa filéu, mas ele termina a vida agapau. Porque quando Pedro foi preso, ele disse: não tem mais por que fugir, eu estou aqui por uma causa maior do que a minha. E disseram, Roma disse a ele: você vai ser crucificado. Tudo bem, o meu amor cresceu. Mas deixa eu pedir uma coisa: o meu amor não é filéu, meu amor é agapau. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu quero morrer crucificado, porém de cabeça para baixo. E assim foi o fim de Pedro. Jesus está olhando para você, Jesus está olhando para todos nós, Jesus está olhando para mim, e Ele está dizendo: eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu vou pegar o seu amor e vou transformar em um amor maior. Jesus está dizendo que Ele vai trazer um avivamento à igreja. Eu sou homem, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai trazer um avivamento ao seu coração, Ele vai trazer um quebrantamento ao seu coração. O Espírito Santo vai trazer a presença dEle dentro do teu carro, na tua casa, no banheiro, na sala, na varanda. A glória dEle vai encher você, vai transbordar você. Porque Ele sabe que Pedro não conseguia. Pedro cortou a orelha do cara, Pedro fez isso, fez aquilo. Você já pode ter feito tanta coisa, não deu certo. Porque esse amor, ele é sobrenatural. É o amor agapau. Então eu concluo dizendo: você vai crescer. Eu posso essa manhã dizer para você que você pode estar se sentindo tão desanimado porque o teu amor é pouco. Deixa eu dizer, anima-te, porque Ele vai agir na tua vida. Sabe por que Ele perguntou: tu me amas, cuida das minhas ovelhas? Tu me amas, cuida das minhas ovelhas? A linguagem de amor de Jesus não é romance, é trabalho. Eu amo a Jesus. Faça o que você quiser, mas vá trabalhar para Jesus, vá ganhar vida. Se você for rodando nas casas, Ele vai considerar. Porque, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Você quer crescer em amor? Você quer crescer em amor? Fale em línguas, leia a Bíblia, ore. Mas você quer crescer em amor? Se relacione. Sabe a listinha da caixinha? Quem está na listinha da caixinha? Quem está? Faz assim animado. Quem está na listinha da caixinha? Sabe o que é que você vai fazer? Todos os dias, botar a mão na parede assim, daquela listinha: Espírito Santo, eu quero essas vidas. Aí vai começar a surgir um quebrantamento dentro de você. Aí você vai ver essas pessoas se convertendo, essas pessoas melhorando. Quem tomava remédio não toma mais, quem quer se matar não quer se matar mais, quem estava para se divorciar, a família vai ser restaurada. Você do lado de fora dizendo:
meu Deus, Ele está me usando, Ele está me usando. E esse amor ágape vai crescer em você. Você vai entendendo que isso é sobrenatural. Não tem ninguém que possa fazer você crescer em amor, só Jesus. Aí enquanto eles estão sendo transformados, você está sendo pleno. Dê um aplauso ao Senhor. Sabe por que, Pedro, tu me amas? A receita de entrar no reino e ser aceito por Deus no reino é amando vidas. Diga, entendi. Mas a Bíblia diz que aqueles que começam a praticar sem o amor, Apocalipse 2, Efésios, tenho porém algo contra ti. Você prega, você faz GC, você jejua, mas você perdeu o meu primeiro amor. Ele abraça quem o ama, mas ele disciplina quem perde o amor. 1 João, capítulo 3, 18. Coloca por favor, para a gente ir para o louvor, ceiarmos e terminarmos o nosso culto no tempo previsto. 1 João, capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O amor de Deus é prático. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus, precisamos cuidar das pessoas, precisamos apacentar. Queridos, o nosso seminário de casais foi algo que eu imaginei ser bom, mas foi muito mais além do que imaginávamos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todo o time que trabalhou com os pastores Edson e Bianca. Toda a igreja deu um aplauso a essa equipe maravilhosa, maravilhosa. Quando eu cheguei na sexta-feira à noite, que eu vi aquelas cadeiras ali na esquina, a gente, olha como o amor, ele é criativo. Esse espaço aí na nossa frente é um espaço. Quando eu cheguei, Raquel, que cadeiras é aquela? Raquel, ideia deles. Aí eu parei o carro, fiquei olhando. Caraca, que coisa legal. Essa esquina aqui tem um espaço muito joia. Aí me surgiu a ideia de a gente comprar, não é sofá, é essas cadeiras externas que a gente bota em casa, e a gente coloca ali gera um ambiente de comunhão maravilhoso. Eu achei aquilo muito lindo, muito criativo. Foi sexta e sábado, assim, para os casais. Amados, o pastor Erickson, ontem à noite na pizzaria que tivemos uma comunhão, ele já me deu relatórios de casais que vieram aqui sexta-feira, decididos pelo divórcio, e quem os convidou pediu uma chance. Me dá uma chance, fica lá no seminário, vai estar um time, vai estar o apóstolo, depois você decide separar depois de sábado. Queridos, eles decidiram não separar. É uma família que ganhamos. São filhos que vão sofrer menos, são pedaços de gente que não vai mais partir. Como eu fui para casa? Eu fui cheio do ágape de Deus, eu estou aqui cheio do amor de Deus. O amor de Deus cresce. O amor de Deus superabunda o que você precisa entender como o verdadeiro amor. Posso ouvir glória a Deus? Que o Senhor te abençoe essa manhã, que o Senhor te prospere essa manhã. Eu não sei se eu tenho convidados aqui essa manhã que nunca entregou tua vida a Jesus, de verdade. Se você nunca entregou tua vida a Jesus, levanta a tua mão agora, presencial, online. Eu quero orar e eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que você cresça. Se tiver alguém, faz assim, eu quero orar por você. Se não tiver, se você quer entregar a vida a Jesus, meu filho, venha para cá. Eu quero te abençoar. Traz ele aqui, Foguinho. Traz ele aqui, abraça ele. Nós só queremos orar por você. Se tiver mais uma vida nesse lugar, vem para cá. Vamos ficar de pé, igreja. Parabéns, Foguinho. E eu quero dizer que toda a igreja do Caminho Online presencial, receba esse amor de Deus, receba esse agapau de Deus. Eu quero profetizar o teu crescimento, Wagner, Lorena, teu filhinho está chegando. Eu quero abençoar a tua família. Eu quero abençoar você com esse amor ágape. Eu quero abençoar você com esse amor em crescimento. Quantos vão amar mais a Jesus nesse lugar? Dão glória a Deus. Quantos estão dispostos a renunciar? Quantos estão dispostos a gastar os seus dias por amor a Deus? Dá glória a Deus o mais alto que você puder. Diga: Espírito Santo, eu recebo esse amor. Espírito Santo, eu quero esse amor.
Diga isso comigo: Espírito Santo, eu quero crescer nesse amor. Espírito Santo, eu quero romper nesse amor. Diga: Espírito Santo, a caixinha, os nomes, eu vou ganhar vidas, eu darei sentido ao reino, eu serei luz, eu serei sal, eu serei a tua imagem, eu serei a tua semelhança na terra. Quem recebe, dá um grito de júbilo onde você estiver. Espírito Santo, eu quero abençoar a vida do teu filho. Que o Senhor restaure, que o Senhor prospere, que ele seja muito bem-vindo a essa casa, que possamos crescer em amor, e que ele possa crescer em amor, que esse primeiro passo seja o primeiro de muitos passos até a tua volta, para a glória do nosso Deus. Te abençoo no nome de Jesus, amém. Leva ele para pegar os contatos, amém. Vamos adorar a Deus.